Oi pessoal, meu nome é Celso Werner, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Bar, Bar com RH no final. Aqui diretamente do Congerre, Congresso de Gestão e RH, o maior congresso de gestão e RH do interior. A gente tem mais de 600 pessoas presentes aqui em Bauru e também você pode acessar isso online. A gente está recebendo aqui agora o primeiro palestrante do congresso que deu um show. Professor, estamos aqui no nosso estúdio e estamos aqui com o professor Valdez Ludwig. Obrigado, professor, pela sua presença, pela sua palestra, pela sua aula. Foi muito legal. Que é isso, eu que fico muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. E foi muito bom, um evento muito lindo, muito grande, muito bom, muito bem organizado. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos, inclusive vocês. É um super evento, né? A gente fala assim, pô, evento em Bauru, no interior de São Paulo. Mas não, a gente recebe aqui... Aqui nós temos 10% do PIB do Brasil inteiro, é o interior de São Paulo hoje. É verdade. Então, e é muito, muito difícil juntar tanta gente assim no Brasil, em qualquer lugar. Pois é. Então, Bauru está de parabéns também. E professor Valdez Ludwig. Isso. O que lhe move hoje, professor? O que move hoje é consolidar uma carreira de estudo, né? E continuo estudando, claro. E completei 50 anos de trabalhos ininterruptos, né? Sem nenhuma folga em nenhum momento, em duas áreas, numa área de sistemas, uma área de TI, de tecnologia da informação, e de 25 anos para cá, na área de educação corporativa, tá? E no qual a palestra é o produto mais viável e mais escolhido pelos clientes, né? Eu comecei fazendo treinamento, empresa, continuo fazendo, sim, mas palestra tem uma demanda muito grande, então eu chamo de conferência, né? Porque sim, é conferencista, mas continua a demanda muito grande. Vamos lá, vamos continuar essa trajetória de educação corporativa. Ótimo, e que venham mais 50 anos, né? Então, você é professor, você é consultor em gestão empresarial e conferencista há mais de 25 anos, né? Primeira formação minha é psicologia, eu sou psicólogo há muito tempo. Eu sou psicólogo, depois eu virei analista de sistemas. Em determinado momento eu fui fazer o vestibular de novo. Em vez de fazer mestrado, eu resolvi fazer outro vestibular. E fiz outro vestibular para teatro. E aí estudei mais 5 anos de teatro. Me graduei em teatro, né, com algumas especialidades, inclusive iluminação, atuação também, direção e iluminação. Isso me ajuda muito agora, porque juntou tudo. Juntou, então deixa eu entender. Juntou tecnologia, o teatro, psicólogo. Então é um conferencista completo, para dar um show. E a experiência de trabalho, né? E trabalho, né? Porque eu trabalhei muitos anos no governo, no serviço público, e trabalhei muitos anos fora do serviço público. Então, as pessoas do serviço público me chamam muito. Sim. Porque o vocabulário eu já aprendi lá. Sim. E também o pessoal da iniciativa privada. Porque eu sou muito mais provocador do que provavelmente vou dizer, motivador. O pessoal diz assim, você faz palestra motivacional? Eu digo, não. Não, mas eu vi uma palestra sua, ela é motivacional. Eu digo, você acha, mas eu sou mais instigador. Aquela coisa que você está sentindo, que você não está entendendo ou não está estudando. Como eu estou metido com um futuro um pouquinho além, aí fica uma coisa mais difícil de entender. Mas as pessoas gostam muito. Muito, ótimo. E pessoal, a gente vai ter aqui como encontrar todas as redes sociais, professor Valdez Ludwig, né, para encontrá-lo. E lá no LinkedIn, eu vi lá, professor, você fala lá que mais de 1 milhão de pessoas já assistiram ao vivo essas conferências, né? Então, é bastante gente, é tudo isso mesmo? São 2.500 palestras, um pouco mais agora, né? Hoje mais uma. São 2.500 em 20 anos. Então, isso significa mais de 100 por ano, né? E o público chegou a 900 mil algum tempo atrás. Eu parei de contar, por isso que eu estou chutando perto de 1 milhão. Ótimo. Não chegou a 1 milhão, acho que não. Porque no último ano eu não cheguei a fazer 100 palestras. Mas 900 mil com certeza. Que loucura, que loucura. E falando do tema hoje aqui no nosso Papo de Bar do Congerre, a gente falou de legado, né? Eu vi uma coisa muito legal que você colocou lá.
E vou ler aqui. Fizemos o passado e comemoramos. Fazemos o presente, aproveitamos, sonhamos futuros e o realizaremos. Então, isso. As pessoas têm uma mania de ir para o passado, né? Sim. Muita gente retrógrada aí, gostando do passado, querendo voltar ao passado. Gente de Deus, o passado serve, ele é muito bom. O passado serve para comemorar. Isso. Né? Você tem alguma coisa no passado importante, comemora, pô. Mas não tenta voltar não, porque não dá. Não, é impossível. E o hoje em dia? Hoje, aproveita, pô. Aproveita. Hoje é único. Nem é passado, nem é futuro. É hoje. Ótimo. E o futuro? O futuro pode sonhar à vontade. Ótimo. O que você acha que os líderes têm que fazer para garantir ou pelo menos deixar o ambiente propício para que se garanta um bom legado? Isso. Tentar combinar a atitude com o que é feito no dia a dia. Às vezes você tem que inovar na atitude. Perdão. Atitude é a inclinação. A pessoa é inclinada para um determinado um movimento para uma determinada coisa. Esse movimento é que leva o seu comportamento. É a sua inclinação. Então o líder ele tem que ter uma mudança de atitude nesse momento, que é uma atitude mais humilde em relação aos subordinados ou aos liderados. Quer dizer, quem lidera, na verdade, são as pessoas. As pessoas é que lideram o líder. Né? É o contrário. E o líder está ali para quê? Para juntar os liderados, para unir a opinião de cada um, né? Sim. E como cada um é diferente, a grande qualidade de um líder é saber trabalhar com as diferenças. Quer dizer, aceitar as diferenças, respeitar as diferenças. Não é nem aceitar. Eu sugiro sempre que as pessoas não precisam aceitar. Não precisa aceitar nada. Agora, respeitar tudo. Sim, sem dúvida. E ali na sua conferência você deu umas cutucadinhas ali no mundo da tecnologia. Você acha que a tecnologia vai ajudar as pessoas a fazer isso funcionar de uma forma melhor? Claro, a tecnologia é isso mesmo. Quando o cara da caverna inventou a roda, tá certo? Mudou o mundo todo. Mas aconteceu que a roda está aí até hoje. Então existem tecnologias que vão permanecer a vida inteira, como a roda, né? Como o fogo, que foi criada, é tecnologia também. Sim, sem dúvida. E tem a frase conhecidíssima em relação à mudança, à transformação, que é a idade da pedra, né? Não acabou por falta de pedra, né? Continua havendo pedra, mas a idade da pedra acabou. Então agora também estão falando isso, né? Quer dizer, o mundo não vai acabar, entendeu? Porque o petróleo vai acabar. Não vai acabar, o petróleo não vai acabar. Mas o mundo vai mudar? Vai. Sem petróleo, assim como sem pedra, entendeu? Então, não é o petróleo que vai fazer a revolução. Pois é. Muito se diz que nós não estamos mais na idade do petróleo, estamos na era agora da informação, né? Claro, então, verdade. Essa é a nova era, né? Porque essa é a era do intangível, do imponderável, daquilo que não dá para pegar, né? Agora, o petróleo ainda é muito importante, vai ser ainda durante muitos anos, ainda porque a infraestrutura que foi criada em torno do petróleo é muito difícil ser destruída rapidamente. Então, não é uma coisa... Vai ser destruída? Vai. Tudo acabou. Mas tem um legado, né? Vamos ter o legado da pedra, o legado do petróleo, da informação. Tudo e a gente vive, professor. A tecnologia que eu comecei a usar, que é o bit e o byte, estão aí até hoje. Pois é. E a gente vive a maior revolução tecnológica de todos os tempos, eu diria. O bit é o mesmo. O bit está lá. Agora vamos chegar um dia no qubits, para fazer de computação quântica. É o que se promete para os próximos anos aí. Vamos ver o que vai acontecer em tecnologia, né? Eu tenho opinião, claro. Eu não deu tempo aqui de falar sobre a quântica. Né? A quântica eu falo há já uns 2, 3 anos que eu estou. Tem um slide ali meu que eu apresentei que aparece a palavra computação quântica. É uma revolução muito, muito maior do que todas. Sim. Ela é maior do que aconteceu lá em 70. Porque você imagina que hoje, num chip muito pequeno, você tem toda a informação do Google, por exemplo, está cabendo, toda uma biblioteca, tudo. O que vai acontecer com a quântica é que num copo d'água, meio copo d'água,
a memória de meio copo d'água vai caber todo o conhecimento da humanidade. Certo? Deixa eu repetir para ver se eu entendi bem. Então, em meio copo, não é num copo d'água, não. Meio copo d'água vai caber tudo. Toda a informação da a humanidade. quantidade de molécula que tiver na água. E vai estar lá. Porque o bit passa, em vez de ser um condutor, um semicondutor que a gente chama, né, que é de silício e tal, é muito pequeno, e cabe muita coisa num chip, porque ele é feito de silício. O silício, ou ele está imantado ou ele não está, então ele está ligado ou não. Então é 0, 1. Quando você tem 2 bits e os dois estão ligados, é o número 3. Isso significa a quantidade 3. Um ligado e outro desligado é 1. 2 ligados, 3. O ligado da direita a ser 2. Assim vai. Agora, quando você tem isso no nível da molécula... Aí é impensável. A quantidade de vezes maior do que a gente está hoje. Né? Essa coisa do copo d'água que eu citei, claro que é um chute dos cientistas. Claro. Porque pode acontecer. Pode. A hora que você conseguir endereçar a molécula... Sim. E pode ser que a água não seja melhor para fazer. É uma transformação brutal já não sendo água. Tá? Essa transformação desse chip que um brasileiro fez. Sim. É um brasileiro que criou o primeiro chip quântico. Tá? Lá nos Estados Unidos, claro, ele está lá. Ele criou o chip quântico. O material é outro, não é silício. Ninguém sabe exatamente quanto é. Que bacana. Estamos vivendo uma revolução tecnológica e estamos à beira de viver uma maior ainda. Mas é curioso. Que bacana. É curioso que continua o bit. Continua o bit. É isso aí. Temos o legado do bit, nunca vamos perder. Vai morrer. E professor, para terminar, que se pudesse deixar um recado, uma mensagem para essa geração de profissionais de recursos humanos e de gestão, que recado, mensagem principal você deixaria? A primeira é paciência. Se você está angustiado, está certo. Se você está ansioso, está certo. Você que inventou, pô. A gente que inventou essa velocidade, a urgência, e tudo isso gera uma ansiedade. A gente vai se habituando a essa doença da civilização, que é a digitalização. Quer dizer, claro que vai depender de mais uma só geração, na minha opinião. A minha acabando, acabou. Quer dizer, acabou essa história de analógico, puro analógico. Aí vai ter tudo agora analógico e digital. O trabalho passa a ser híbrido mesmo. O trabalho você vai ter que ser você e um robô. A dupla vai ser essa. Acostume-se a isso, né? Pode se acostumar. Você vai ter um robô do teu lado. Fazendo algumas coisas que são muito chatas. Tudo aquilo. Eu até escrevi essa frase, eu vou postar hoje. Essa frase. Tudo aquilo que pode ser transformado numa fórmula será substituído. Olha que bacana. É isso, vivendo. Paciência, então, o recado principal. Muito obrigado. Pessoal, então a gente vai ter, como eu falei, como encontrar o professor Valdez Ludwig aqui nas redes sociais, vale a pena, é uma aula. Aqui é rapidinho, né? Pena que dá para falar com ele horas e horas aqui, mas teremos outras oportunidades. Queria agradecer a sua presença, professor. Obrigado mesmo. Grande abraço, viu? Isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho falamos com outros. Valeu.